Olá, meus irmãos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos algo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo lá no Getsemane, a ponto dele suar sangue. O que a Bíblia diz a respeito desse momento em que o Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras passou. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, aqui embaixo se inscreva, a sua inscrição ela é muito importante para o crescimento desse canal. Dê aquele joinha, compartilha para que vidas sejam também alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Jesus suou sangue. Alguém pode suar sangue? A Bíblia diz que Jesus suou sangue quando estava orando no Getsemane, na noite em que foi traído. Depois de celebrar a última Páscoa com seus discípulos e instituir a ceia, ele partiu para o Monte das Oliveiras com o objetivo de orar. Lucas 22, 39 está relatado isso. Quando chegaram ao lugar escolhido no monte, Jesus deu instruções para os seus discípulos permanecerem em oração. Algo que eles não conseguiram entender. Então Jesus se afastou um pouco e colocou-se de joelho, orando ao Pai. Lucas 22, 41 relata o que estamos falando. É interessante saber que naquela Páscoa era costume das pessoas orarem em pé. Mas naquele momento Jesus ajoelhou-se. Mateus escreve que ele caiu o rosto em terra. Mateus 26, 39. O peso da angústia estava amargando. Por isso ele suplicava ao Pai que, se fosse possível, fizesse passar aquele cálice. Isso é, aquele terrível experiência iminente que Jesus iria enfrentar. Enquanto orava, é interessante no Getsemane saber, o texto bíblico revela que o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. O evangelista Lucas foi o único que registrou detalhe de Jesus ter suado gotas de sangue, lá em Lucas 22, 44. Os outros evangelhos sinóticos não revelam esse detalhe. Aqui vale lembrar que Lucas era um médico. Talvez isso possa explicar porque suor, ele está relatando. Uma obra que costumam fornecer maiores detalhes é o evangelista Lucas, por ser um doutor. É possível suar sangue então, pastor? Sim, é possível suar sangue. Apesar de ser algo extremamente raro, a leitura médica chama essa condição hermetrose, apesar de ainda haver alguns mistérios envolvendo esse episódio de hermetrose, normalmente suar a respeito dessa ocorrência, ela está relatada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. Era o que Jesus estava passando nesse momento. Então, em alguns casos, a tensão é tão violenta que pode provocar a dilatação dos vasos sanguíneos, especialmente daqueles próximos das mucosas e das glândulas. Esses vasos acabam se rompendo e o sangue e o suor se misturam na transpiração. Nesse caso, os pequenos glóbulos de sangue atingem a cor vermelha e as gotas, aquilo que era para ser suor claro como água, passa a ser o sangue. Por que Jesus suou gota de sangue então? Conforme o contexto
né, indica, no momento em que o suor de Jesus se tornou como sangue, ele estava experimentando um estado de angústia devastador. Seu estado psicológico estava dilacerado, combinado com uma profunda angústia. A sua sensibilidade estava aguda e a súplica estava intensa. Lucas, o evangelista, também informa que até mesmo um anjo do céu apareceu para confortá-lo. O escritor de Hebreus diz que algo que lança luz sobre o sofrimento de Jesus Cristo em sua intercessão, ele está escrevendo que Jesus ofereceu oração e súplica em alta voz com lágrimas. Hebreus 5, 7. Algumas pessoas pensam que foi um milagre de Jesus ter suado sangue, quando na verdade é exatamente o contrário disso. O fator de Jesus ter suado, o sangue, isso fica claro, ou seja, no indicativo bíblico acerca da sua plena humanidade. O medo estava tomando conta. Contudo, nós fomos a causa principal, meus irmãos, de Jesus ter suado sangue. Exatamente isso. Nós somos a causa. Nosso pecado foi a causa do castigo de Jesus. Por causa da nossa rebelião, ele estava prestes a experimentar o abandono do Pai e sofreu tudo. E todo o peso da justiça de Deus estava sobre ele. A sua angústia pode ser percebida quando na cruz ele clamou Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me abandonaste? O fator de Jesus ter derramado gotas de sangue e o sangue misturado ao suor, sem dúvida, também revela o seu profundo amor pelo pedido que fez ao Pai. Jesus se entregou por amor de mim, por amor de ti. Mesmo com medo, mesmo com angústia, ele foi até o final, para que nós possamos nele alcançar libertação plena, paz e amor eterno.